Que o Jornal Amanhã recebe agora o deputado estadual Tiago Amaral, do PSD, que será o novo presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia pelos próximos 2 anos. Tiago, obrigado pela presença, pela atenção com os ouvintes da Jovem Pan e todo o Paraná. A sua chegada à CCJ, à presidência da CCJ, é cercada aí de muita expectativa. Quais serão as principais mudanças que o Tiago Amaral fará à frente da CCJ? Bom dia. Bom dia, Mark, Pedroso, Bia, todos que nos ouvem. Acho que o principal impacto é a abertura da CCJ para um processo de qualificação do processo legislativo. Eu sou um defensor disso, entendo que as leis regulam a vida das pessoas, regulam a nossa vida, então não podemos, o parlamentar, achar que está certo a gente ser comparado o processo legislativo com a forma que a gente faz salsicha. E isso é bastante famosa, essa frase. Então eu quero justamente mudar isso. Eu tenho trabalhado ao longo do tempo nesse sentido e eu acho que esse é um dos principais pontos, aproximar as pessoas justamente desse processo que é tão fundamental e que mexe na vida de todo mundo. Para aquele negócio de, depois que a lei está pronta, aí a gente começa a ver empresas falindo, empresas quebrando, transformando determinado setor em inviável em função de uma mudança que foi feita apenas para atender um certo público que solicitou. Não é? Ou quando ela simplesmente nem sequer entra em aplicação, ela não tem nenhum tipo de viabilidade. Então acho que esse é o grande ponto aí que nós vamos transformar e, é claro, trazer um pouquinho esse ar novo, essa forma nova de pensar a política para dentro justamente da principal comissão. Você entende então, deputado, primeiro bom dia, muita gente faz a leitura de que nós não temos um problema de falta de leis, mas de excesso de leis. Então a gente pode imaginar que o teu trabalho na CCJ vai ser também atuar contra esse entulho legislativo anterior, mas também aquele que chega, né? Porque a gente, por exemplo, no Congresso Nacional, mais de 400 projetos já foram apresentados desde o início da legislatura até agora, é muita coisa. Na Assembleia Legislativa não tem os números atualizados, mas a gente sabe que os novos sempre chegam com aquelas ideias mirabolantes. O senhor tem a perspectiva de atuar contra esse tipo de iniciativa que acaba sendo perniciosa? A primeira comissão de revisão legislativa do Brasil foi autoria minha, aqui na Assembleia, em 2015. E nós apresentamos a proposta de anulação, de revogação de mais de 4 mil leis. Então, é justamente esse o ponto. Nós não precisamos de mais leis. Eu desafio qualquer pessoa a me dizer qual é o tema que não está legislado hoje no Brasil. Claro que hoje, com a inovação sendo muito rápida, é claro que eventualmente nós podemos ter algum tipo de profissão nova que requeira um pouco mais de atenção. Mas de uma forma geral, nós não precisamos de mais leis. E o excesso de leis é, na verdade, o grande responsável por criar as brechas. As brechas que acabam permitindo que as pessoas levem vantagem sobre os outros. E aí, é claro, a gente sabe o que acontece, que é esse estado de corrupção. Nenhum país que não seja corrupto, como é, infelizmente, o nosso, tem a quantidade de leis que a gente tem aqui. Se a gente acabar com isso, se a gente reduzir isso, simplificar a forma justamente de legislar e as regras que as pessoas estão sujeitas, é claro que é muito mais fácil de você fiscalizar. O excesso de leis não te permite fiscalização. Então, eu quero muito que a nossa Assembleia consiga enxergar que não é isso que nós precisamos mais de um excesso de leis, mas sim de leis com qualidade, que facilitem a vida das pessoas, normatizem e regulem a vida das pessoas, mas apenas naquilo que de fato precisa ser regulado. Deputado Tiago Amaral, do PSD, também novo presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa pelos próximos 2 anos. Deputado, a gente também assistiu aqui de longe, esse processo de eleição, viu que tinha uma certa disputa dentro do próprio partido e também gostaria de entender da sua parte como que funciona agora esse momento de presidência. Está num nível de animosidade entre os colegas de partido? Como que fica essa relação? Não, na verdade, é claro, assim, não estou aqui para colocar pano em nada. Acho que realmente foi um processo bastante acirrado, a gente viu isso, mas eu entendo que esse processo ele valoriza o próprio poder legislativo. É claro que é importante a gente chegar em consenso? Sim, é importante, mas só trabalhar pelo consenso o tempo inteiro, me parece que a gente vai deixando de lado muitas ideias ou muitos contrapontos que são necessários até mesmo para qualificar quem está à frente do processo. Porque se você não tem uma oposição, se você não tem ninguém fazendo um contraponto, é óbvio que você fica mal acostumado. Você acaba deixando de lado coisas que realmente fazem a diferença. Então esse processo que a gente passou força qualquer outro a estar mais conectado com quem de fato está ali do teu lado. Não é à toa que você tem que ser votado. Então daqui para frente, acho que passado isso, eu estou há 8 anos na Assembleia. Eu sou uma pessoa que eu não guardo mágoa e rancor de absolutamente ninguém. Então esse já é um perfil meu.
eu não tenho motivação nenhuma para que daqui para frente a gente não tenha uma boa condução. Muito pelo contrário. Eu acho que, de alguma forma, eu, com toda certeza, respeitei demais e respeito demais todos os gigantes que a Assembleia tem, né? A única coisa que eu sempre coloquei foi isso, que não é possível que, para a gente estar sentado em alguma cadeira, qualquer deputado precise da autorização de alguém. Todos que estão lá têm o direito de disputar os espaços. Podem ganhar ou podem perder, né? Então é isso que eu defendo, é por isso que eu luto. Que todo mundo que está chegando, independente do tempo de casa dele, ele tem o direito de disputar, de participar e de trazer aquilo que fez ele de fato ser eleito pela população, que são as suas ideias, a sua forma de pensar. Então acho que está tudo certo, tudo ótimo, vamos trabalhar bastante agora, que é para isso que realmente eu fui eleito. Deputado, a gente até fez uma análise aqui no ar que houve uma disputa geracional. E geracional não necessariamente em relação à idade, mas de gerações que querem renovação na Assembleia. E você acabou sendo o principal protagonista nesse momento disso tudo. O que isso significa de verdade? Acho que é justamente isso, né? Todo o processo, ele não pode ser cerceado a alguém, não é? Ele realmente, o que nós temos que ter como foco lá na Assembleia é que todo mundo que chegou lá, chegou porque foi votado, foi eleito com as mesmas regras. Então você imaginar que um tem menos direito do que o outro, que um tem menos possibilidade do que o outro, está errado, né? Tá errado. Então assim, nós temos que, de fato, dar a vitória ou valorizar aqueles que têm a capacidade de articulação. Porque o processo legislativo também, ele não é a arte do individualismo. Eu gosto de deixar isso bem claro. Ninguém aqui me viu reclamar durante esse processo de qualquer tipo de força que tenha sido utilizada contra mim nesse processo. Força que eu falo normal, articulação que os grandes, os gigantes, sempre têm, é claro, as suas pressões. Eu não reclamei disso e nunca vou reclamar. Porque eu entrei aqui justamente para participar do jogo, né, com todas as suas dificuldades. Então eu não vou ficar reclamando de ninguém. Eu entrei para jogar o jogo com muita correção, com muita lealdade no meu processo, mas é claro, sem também deixar ser atropelado. É isso que nós fizemos, né? Deputado, o senhor está no PSD, partido do governador, é o maior partido do estado hoje. São 15 ou 16 deputados, salvo engano. 16 deputados. E o governador teve que fazer uma intervenção ali. Ele participou diretamente das negociações. Como é que você avalia a participação dele nesse processo? Na verdade, ele é o presidente estadual do partido. Se ele não efetivamente não desse o tom também, né, da importância de se chegar a um entendimento, quem mais faria, né? A partir do momento que ele se coloca como o presidente estadual do partido, é claro que tudo aquilo que acontece aqui, ainda mais uma disputa como essa, né, entre dois gigantes na Assembleia, num processo realmente que movimentou a Assembleia, movimentou o cenário político estadual, como talvez, não vou dizer nunca, mas como raríssimas vezes a gente viu. Claro que realmente ele, como esse moderador que né, além, é claro, de ser o governador, é claro que seria muito mais difícil. Então, ele foi muito pontual, né? Ele não, eu diria assim, ele não se envolveu no processo, ele se envolveu na solução, né? Na hora realmente de falar, olha, então acho que está aqui, o que vocês acham da gente ir então nessa direção? Espera um pouquinho e tal. Ok, maravilha. Então acho que ele foi realmente um líder, como de fato precisa ser, não governador, mas sim, nesse caso, como presidente estadual do partido. Quando a gente olha, deputado, né, o senhor citou agora que foi uma disputa um pouco comum, vamos dizer assim. Ela pode ser um indicativo de que daqui 2 anos a futura eleição da mesa talvez não aconteça por unanimidade, como aconteceu dessa vez, que os deputados mais novos ou esse choque geracional, como o Mark trouxe, podem talvez querer disputar outros espaços também mais relevantes ali da mesa? Eu acho que nós temos uma assembleia diferente. Eu acho que nós temos uma assembleia bastante diferente. Eu pude passar ali pelo final de uma geração, um processo de transição e a chegada de um novo momento. Eu sinto realmente uma mudança muito sensível em cada legislatura que a gente tem lá. E eu não tenho dúvida nenhuma que essa legislatura vai ser de todas a mais complexa, em todos os sentidos, não é? Em termos de disputas, em termos de rivalidades, em termos de embates, inclusive em termos de entendimentos, não é? Porque isso é importante a gente colocar. O parlamento não é um local de você fazer política de forma isolada. Então eu vejo grandes parlamentares que conviveram comigo, inclusive, que eventualmente não conseguiram voltar para lá ou não tiveram o mesmo sucesso que imaginariam ou que eu mesmo imaginei que poderiam ter pela sua capacidade,
se perdendo justamente por entender o seguinte, falou, olha, se não é do jeito que eu quero, significa que todo mundo está errado, né? Então, assim, se todo mundo impor a sua vontade, como é que vai ser uma casa com 54 parlamentares? Então não é assim que funciona. A gente tem que saber construir boas soluções, né, que fique o melhor possível. Tem uma frase que diz o seguinte: o projeto perfeito ele é horrível para alguém e por isso ele é perfeito para outro. O melhor projeto na Assembleia ou em qualquer parlamento o projeto ele não ficou perfeito, mas ele foi o melhor possível. Quando ele é o melhor possível, significa que os dois lados avançaram e recuaram um pouco. Não é? Então é isso, significa que a gente tem que sentar para conversar. Então, assim, na minha avaliação, esse momento que a gente está atravessando, realmente, ele é esse grande diferencial, porque a legislatura que nós estamos vivendo, de fato, ela vai ser muito interessante. Eu estou curioso, inclusive. Deputado Tiago Amaral, do PSD, também presidente da CCJ na Assembleia Legislativa, participando com a gente aqui do Jornal da Manhã Paraná. Deputado, você comentou sobre essa necessidade de enxugar, né, o número de leis ou, de certa forma, priorizar aquilo que realmente deve ser pautado. A gente viu nos últimos anos muitos daqueles projetos famosos, né? O dia do costelão tal, na cidade tal, a homenagem ao fulano de tal. Como alterar essa cultura dentro de uma Assembleia Legislativa? Cultura, né? Cultura, quando a gente fala em cultura, a gente não fala do dia para a noite. Isso é importante as pessoas entenderem. Eu sou um cara que tem, apesar de muita energia, às vezes até não conter tanto a minha energia assim, querer que tudo aconteça do dia para a noite, quem me conhece sabe que eu não saio do pé de ninguém quando eu quero alguma coisa. Mas assim, a gente tem que ter paciência para mudar a cultura. Tem que ter cautela. Porque quando eu sou um parlamentar, eu posso ser o presidente da CCJ, né, a comissão mais importante, ter um poder gigantesco sobre o processo legislativo da Assembleia. Mas eu sou um parlamentar, tem outros 53. Eu tenho que respeitar, inclusive, a forma que esses outros 53 têm de ver o processo político. Não é? Então, muitas vezes, até para a gente realmente convencer alguém de que, olha, isso é importante, mas veja bem, nós temos outras coisas que são muito mais relevantes, que deveriam ocupar mais o cenário. Daí você pode falar o seguinte, mas relevante para quem? Sob qual ponto de vista? Não é? Então, assim, para a gente realmente ir mostrando para as pessoas que essa quantidade de leis, ela muito mais cria despesas, problemas. A gente tem equipes, eu falo, a equipe hoje nossa é grande? Não é grande. Não é grande, é uma equipe que falta gente. Por quê? Porque se você for analisar com profundidade todos os projetos que estão na casa, falta gente realmente. Não é? Então, assim, tem coisas que você não precisaria ter, que você não precisaria gastar todo o processo, que você não precisaria despender tanto dinheiro para efetivamente colocar em prática. Então, assim, vai dar um pouquinho de trabalho, mas eu sou muito paciencioso quando realmente precisa, para a gente dialogar, para a gente conversar e para a gente efetivamente conseguir mostrar para as pessoas que estamos num novo tempo. Deputado, a questão da eficácia é importante. Uma coisa que me incomoda, não só como jornalista, mas como cidadão, é isso. Por exemplo, se a CCJ lá aprova esse ou aquele projeto, segue o rito, e aí depois o Supremo, já aconteceu isso com leis estaduais aqui, diz que a lei era inconstitucional. Mas pera lá, se a CCJ aprovou lá atrás, alguém errou no processo. Como qualificar o trabalho da CCJ para evitar que isso aconteça, por exemplo? Aumentando o debate e o diálogo com os setores envolvidos naquela legislação. Toda vez que o parlamentar acha que tem conhecimento suficiente ou capacidade suficiente para escrever um projeto que regule determinado setor, ele já erra. Ah, mas eu sou um especialista. Um especialista. Se você, parlamentar, é um especialista, você é um especialista. Nenhum especialista tem a capacidade e a complexidade na cabeça de enxergar todos os problemas ou todas as repercussões que uma mudança legislativa pode trazer. Ninguém tem. Então, o processo legislativo ele não deve ser rápido. Um processo legislativo ele precisa ser um pouco mais demorado. Não é? Então, a gente tem que usar dentro da CCJ, essa é a minha grande estratégia, dentro da CCJ, usar aquele espaço e a força que a comissão tem para trazer os setores que estão de fato envolvidos ali e a gente tentar melhorar o projeto já ali, naquele ponto de partida. Não é? Então, acho que esse é o grande segredo. Projetos que foram bem debatidos são projetos que de fato melhoram a vida das pessoas ou trazem algum tipo de acréscimo com o menor prejuízo possível. Tem gente que acaba perdendo, mas é o menor possível. Tiago Amaral, deputado do PSD, presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Deputado, trocar de assunto aqui, mas é um assunto que interessa muito a nossa audiência, que é a questão dos CACs. O senhor debate muito esse assunto, é um militante da área. Como é que você está vendo essas mudanças que estão sendo implementadas? Como é que o senhor avalia os próximos passos nessa questão?
estão quebrando pessoas, quebrando famílias, quebrando sonhos. É uma realidade. Hoje, infelizmente, por uma visão ideológica, estão interpretando que pessoas que têm uma atividade absolutamente ilícita, uma atividade extremamente irregulada, uma atividade que mexe com os sonhos de muita gente, né, com esportistas, com famílias, com crianças, com pessoas com dificuldade de mobilidade, por exemplo, que não tem outro esporte que se sinta confortável para participar, né, que encontram no esporte do tiro realmente uma forma de prática. Hoje nós estamos vendo clubes de tiro, clubes onde as famílias estão indo, quebrando. Pessoas estão sendo demitidas. Hoje, de fato, nós despencamos o comércio, despencamos o mercado, afastamos as pessoas dos clubes, porque foi proibido, simplesmente proibido, qualquer um de poder fazer a prática se ele não tiver o CR, né? Se ele não tiver o certificado de registro. Então, assim, é algo que, infelizmente, está dentro desse ponto que a gente está falando. É alguém com alguma ideologia que é contrário, vai lá e ataca um setor. Gente, realmente são sonhos que estão sendo destruídos. Isso, para mim, é um absurdo. Não tem lógica. Você não concordar ou não gostar de um segmento, tudo bem, não tem nenhum problema. Mas você dizer se ele pode ou não existir apenas pela tua vontade, que liberdade é essa, que democracia é essa? Né? Então, na minha opinião, infelizmente, estão ferindo de morte um dos principais princípios, que é o princípio da liberdade, da livre iniciativa. É um problema seríssimo que arrebenta um setor que, olha, merece muito uma atenção especial. Deputado, para terminar, a gente já falou aqui da questão geracional, a gente percebe que essa geração está tomando os postos-chave do Estado, né? O governador Ratinho Júnior é da nova geração, você tem ali o próprio Alexandre Cury na primeira secretaria da Assembleia, também nova geração, você agora na CCJ, você viu o Eduardo Pimentel, por exemplo, uma secretaria importantíssima com a Secretaria de Cidades. Dá para se dizer que essa geração está chegando aos cargos de poder? É só a gente olhar aqui no meu entorno, para cada um de vocês. É a nossa geração que está chegando realmente aos postos principais. Olhe os executivos das empresas, cada vez mais novos, né? Essa geração realmente, a geração ali dos 40, 30, 40, quase 50 ali, essa é a geração que realmente chegou para ser o líder do processo. Por quê? Porque ela consegue conversar tanto com o pessoal já mais velho, como também com essa nova geração que está chegando. É um confronto que apenas esses que estão nesse meio do caminho, poderia dizer assim, têm essa capacidade de visão. Então, realmente, chegou a hora. Isso é perceptível, isso está pulsante, né? Isso está chamando a gente. E não tem jeito. Ou, com todo o respeito, mas ou abrem espaço ou nós vamos ter que abrir. A verdade é essa. Agora, 8h04. Repita. 8h04. Muito se fala, Thiago Amaral, no mundo político agora, que você vai ter esses 2 anos na CCJ, e isso até seria uma vontade sua, porque você pretende disputar a Prefeitura de Londrina. Isso é verdade? Não tem nenhuma conexão, né, que a gente possa dizer diretamente. Eu falo, acho que qualquer cidadão londrinense teria muito orgulho de chegar a ser prefeito da sua cidade. Eu, com toda certeza, teria muito orgulho disso. Mas não dá para dizer que esse processo da CCJ ele está ligado. É claro, a presidência da CCJ dá muita visibilidade, aumenta a sua capacidade de articulação, aumenta a sua capacidade de formação de um grupo, porque as pessoas precisam de fato olhar para algumas referências para poder caminhar junto, não é? Alguém tem que puxar uma frente. Então é claro que isso dá sim muita visibilidade. Isso eu acho que abre espaço para todos os projetos, né? Projetos de nível estadual, projetos dessa magnitude e importância, como também a Prefeitura de Londrina, que realmente é um dos grandes momentos assim que eu posso observar na minha caminhada, mas não posso dizer simplesmente que uma coisa está ligada na outra. Meu deputado, você enrolou, não respondeu. Você vai disputar a Prefeitura de Londrina ou não? É possível sim. Eu tenho observado, é claro, muito o cenário estadual. A gente tem uma sucessão aí também do próprio governador Ratinho, né, que está totalmente em aberto hoje, e temos a sucessão na Prefeitura de Londrina. Então, é claro, eu tenho observado esses dois processos. Como um político que é apaixonado pelo Estado, pela nossa cidade, é claro que a gente está atento a isso. Não é uma definição ainda, até porque ainda tem um tempo, tem que construir, mas, sem dúvida nenhuma, as duas paixões me divertem. Thiago Amaral, deputado estadual do PSD, presidente da Comissão de Constituição e Justiça, obrigado pela entrevista e pela atenção com os ouvintes da Jovem Pan em todo o Paraná. Eu que agradeço a você, Bia, Mark, Pedroso, aos companheiros aí da mesa também, enfim, a todos vocês, uma honra estar aqui, e pode ter certeza que assim que convocado estarei aqui com vocês.